E seja bem-vindo a mais uma edição de Artigos da Comunidade. Eu sou o Conrado. E eu sou o Felipe Moura, e essa semana a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Deepfake. Nós vamos falar também sobre o React Hooks e como é o desenvolvimento por trás do Pornhub. Então vem com a gente. E temos aqui um artigo que foi indicado pela Carla Vieira, né, que ele fala de dados na sociedade, também de deepfake, né. O que eu achei interessante desse artigo é que ele faz uma diferenciação entre o deepfake e o chipfake, né, que o deepfake seria aquele mais aprimorado, com inteligência artificial envolvido, o chipfake só com aqueles programas de edição de vídeos, né, mas isso não é o tema principal do artigo, né. O tema principal do artigo é que como essa manipulação dessas imagens manipulou a verdade durante décadas, né, e como as pessoas com menos favorecimento, menos acesso a esse tipo de tecnologia ficaram às margens dessa verdade, né? É verdade. Inclusive, eu fiquei bem surpreso olhando aqui, porque realmente a gente fala muito do deepfake aqui, sobre inteligência artificial e tal, e a gente não lembra que já existiam fakes assim, bem poderosos, inclusive. Tu consegue fazer com outros softwares sem inteligência artificial. E daí eles mostram aqui, tem até um gráfico, né, mostrando o que é o chipfake, né, o que dá para fazer com uma coisa mais barata, inclusive o impacto de grandes coisas que já aconteceram com isso, até o deepfakes, né, então onde tem ali o Obama, nós temos o Zuckerberg falando naqueles vídeos, então são coisas bem impressionantes. Mas com criatividade e com má índole, né, o pessoal conseguiu fazer coisas bem impressionantes e afeta realmente a vida de muita gente, né. Claro que daí esse artigo demonstra aqui que justamente quem tem menos poder de voz acaba sendo muito mais vulnerável a isso tudo. É interessante notar também que esses chipfakes, né, que são feitos com programas, talvez eles impactaram até mais por quantidade, né? Também. Porque como muito mais gente tem acesso, então pela quantidade de chipfakes que existem por aí. Muito mais fácil de fazer mais, né? Verdade. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de React aqui então também, né? O React Hooks foi uma coisa que acabou entrando aí há algum tempinho, a gente já comentou na Wiki mais de uma vez, e é uma coisa que realmente tu não é obrigado a utilizar, né? Tu pode continuar desenvolvendo com o React da mesma maneira que já vinha fazendo. Porém, tem benefícios aqui, e eu estou adotando o React Hooks no meu dia a dia, tá? E eu confesso que teve ali uma curvinha de aprendizado, né? Porque muda um pouco o mindset, muda o jeito que tu pensa na hora de desenvolver. E nós temos aqui então esse artigo muito legal, que é um artigo, inclusive indicado pela Aline Bastos, né? Que trata justamente sobre a diferença entre trabalhar com classes no React ou trabalhar com React Hooks. E eu achei bem massa, inclusive ele acaba mostrando ali a diferença no tamanho do código, né? Tem algumas coisas no React Hooks que eu ainda não entendi muito bem o porquê que eles decidiram fazer daquele jeito, no caso do Use Effect, etc. Mas ele acaba sim sendo mais intuitivo em vários casos e o código acaba ficando bem menor também e tu vê ali que tu acaba podendo usufruir de alguns dos benefícios do React para fazer outras coisas. Então eu achei bem interessante e esse aqui é um artigo muito legal que coloca lado a lado a comparação realmente, né, de classes com o React Hooks. O que eu acho interessante nesse tipo de artigo é que muitas vezes a gente que está vendo por fora, assim, a gente não vê muitas diferenças dos ganhos, né? Mas ali o artigo ele traz bem enunciado assim, qual é o ganho de tu usar um React Hook em detrimento de usar uma classe e tal. E aí tem como tu escolher melhor em que momento usar um e em que momento usar outro, né? Então é bem interessante por esse motivo, assim, para mim. E esse aqui é um artigo indicado pelo Jaidson, né, onde a gente fala do inspetor de WebSockets, né? Para quem não sabe, WebSockets nos ajudam aí a manter uma conexão aberta para quando a gente quer ter eventos real-time na nossa página. Então, bem interessante para os desenvolvedores é que agora vocês vão poder inspecionar no Firefox em tempo real, né, essas conexões, né? Então, o Firefox ele implementou isso para os dois padrões principais ali, que é o Socket.io e o Sock.js, né? Então, talvez com o tempo eles implementem para outros, né? Então, achei bem interessante o artigo, assim, e vale a pena dar uma conferida, né? Para acessar, você entra lá no inspecionador lá do Firefox, né? Aí você entra na aba Network em AWS, né? WebSocket, que você vai ter tudo lá bem. E o artigo ele traz detalhadamente assim o que cada item ali significa e tal, bem interessante. Muito bom. Muito bom, realmente é uma funcionalidade que estava fazendo falta. Às vezes a gente está trabalhando com isso e tu acaba tendo que brigar um pouco, né, na hora de descobrir o que está passando pelo teu socket. Muito útil mesmo.
E vocês lembram que a semana passada a gente citou aqui um dev que removeu, né, despublicou um projeto dele que era open source e que estava sendo utilizado pelo ICE, lá, o órgão do governo dos Estados Unidos, que ficou famoso por ter mantido crianças presas, né, na fronteira com o México. Então, agora a Microsoft também acabou, em solidariedade a isso, os funcionários, né, na verdade, os devs da Microsoft acabaram também fazendo um abaixo-assinado solicitando que a Microsoft cancele contratos que a Microsoft tem com a ICE. Inclusive, eles levantam aqui valores, né, sobre o dinheiro que a Microsoft está dando para este órgão e que eles, como devs, né, como funcionários da Microsoft, acham que não é conveniente, não é ético, de certa forma, ou não alinha com as expectativas deles, saber que a empresa em que eles trabalham está apoiando, né, está investindo nesse tipo de iniciativa. Eles inclusive citam no abaixo-assinado ali que a Microsoft é uma empresa internacional que vem cada vez trazendo mais essa bandeira assim, das minorias, de inclusão social, né? E que, de outro lado, a empresa mantém muitos contratos com a SI que está fazendo essa perseguição dos imigrantes, né? Também cito que entre os funcionários, entre a mão de obra, existem muitos imigrantes e que isso está sendo feito um terrorismo, né? Eles usam a palavra terrorismo ali. Então, é bem interessante, vale a pena dar uma lida ali, que é um exemplo de preocupação com o outro. Assim, né? É bem legal. Eles comentam, inclusive, nós não queremos que isso aqui continue e nós não seremos complacentes. Né? Muito importante esse passo. E também em comemoração aos 30 mil inscritos no canal, né, a gente tem que lembrar vocês que, se vocês não estão inscritos, aproveitem esta oportunidade, se inscrevam. E nós estamos também comemorando aqui os 30 mil inscritos no canal. E vocês podem aí aproveitar esta oportunidade, caso não estejam inscritos, né, para clicar aqui, se inscrever e também clicar no sininho para poder receber as notificações. Quem está ouvindo isso aqui em podcast também pode ir lá no nosso canal do YouTube e aproveitar que tem um monte de outros conteúdos muito legais além das weeklies. Também não se esqueçam de se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram, né? E é isso aí. Temos aqui também um artigo do Christian Hellman, muito interessante, né? Onde ele faz uma volta ao passado, ali relembrando o início ali da sua carreira, da sua relação com a internet, né? É um artigo bem legal, assim, bem saudosista para quem viveu aquela época. Então, ele traz vários aspectos daquela relação dele ali, de como eram mais, os navegadores eram mais rebuscados, em detrimento de hoje, da simplicidade que a gente tem hoje. Também ele fala da questão das abas, né, que era uma era pré-aba, né? Hoje tu abre N abas no teu navegador. Antes tu tinha que abrir uma instância nova do navegador uma janela nova para cada página, né? Ele fala também dos editores What You See, Where You Get, né? Tipo, que nunca davam certo, né? Tipo, o que eu via não era o que tu conseguia no final. Bem interessante o artigo, né? Vale a pena dar uma conferida ali se você começou a desenvolver nessa época, até mesmo se você não começou, para você ver como é que as coisas iniciaram para chegar até aqui, né? O Christian Hellman, inclusive, já palestrou na Brasil DS também, ele é muito gente fina, né? E é legal ver ali os banners que ele coloca também, né? Ele mostra ali umas imagens de como eram os anúncios que ele fazia para divulgar o trabalho dele, umas coisas horríveis, hoje em dia são horríveis, né? Mas que pra época era o que era o de moderno, né? Muito legal ver isso aí. Se a gente olhar pro nosso passado também, certamente a gente vai achar um monte de coisas lá. Ele termina o artigo até falando assim, meu Deus, eu escrevi um editor de HTML. Ele acaba achando nas coisas dele um editor antigo de HTML que ele escreveu. Bem interessante, bem legal. E o Chris Hellman, de novo aqui também, ele postou num Twitter. E aproveitando para falar do Chris Hellman também, ele fez um tweet aqui bem interessante com um vídeo muito legal que traz as informações sobre as comparações através do tempo, né, dos sistemas operacionais em dispositivos móveis. Então eu achei muito legal isso aqui, tu vai acompanhando ali, tu vê no início Symbian tá devorando, nossa, tu olha ali em 2004, Symbian é o futuro, né? E daí de repente entra o iPhone e começa a dominar, daqui a pouco entra o Android e engole todo mundo ali. E tem alguns fatores curiosos, se vocês repararem lá, uma coisa que eu achei bem interessante é que do iOS, o Android fica sempre em primeiro disparado, né? Mas o iOS ele fica pulsando. A cada vez que chega no Q3, né, que tem um lançamento novo de uma nova versão do iPhone, tu nota que ele pulsa, ele aumenta muito a quantidade dele e de repente vai diminuindo, e daí de repente ele pulsa de novo. É bem curioso assim, essa forma como o mercado acaba respondendo também, né? E tá aí um vídeo muito legal de acompanhar pra gente ter uma noção de tudo que vem acontecendo nesses últimos anos. E nesse sábado que passou foi o dia do profissional da tecnologia, né, o profissional do TI. E temos um artigo aqui no nosso portal
que fala justamente disso e também das novas vagas, né, e o aquecimento do mercado para novas oportunidades em tecnologia. É bem impressionante, tem alguns números bem legais aqui, então estima-se, né, a Brascom, que é um órgão ali que tenta medir isso aí, eles estimam que até 2022 esse mercado deve alcançar aí 345 bilhões de reais, né? Estamos falando aqui de salários de profissionais e investimentos na área. Então, inclusive, eles comentam muito sobre vagas aí, eles estão falando sobre cerca de 70 mil novas vagas abertas até 2024. São os números bem relevantes aí, 70 mil novas vagas abertas por ano, né? Então, nós estamos falando de muita gente aí, então por isso é muito importante a gente fomentar a qualidade do desenvolvedor e da desenvolvedora brasileira, mas também fomentar para quem está começando a entrar na área, né? Acabar descobrindo aí o potencial disso tudo, de repente aí a gente consegue criar novas carreiras, mudar a vida de algumas pessoas. E o Thiago Celestino nos indicou aqui um artigo meio inusitado, né? Que veio escrito lá pelo David Walsh, de uma entrevista que ele fez, na verdade, com um dev, que é uma pessoa que trabalha num dos sites mais acessados do planeta Terra, que é o Pornhub. Então o Pornhub realmente é uma potência, né, em termos de tecnologia também e de acesso à internet. E na verdade eles realmente trazem muitas inovações tecnológicas. O próprio YouTube acabou pegando algumas ideias inspiradas lá no que eles vêm fazendo com os players deles. Eu já vi alguns outros artigos sobre algumas tecnologias e experimentos que eles fazem por trás do player deles e como eles fazem para entregar muito conteúdo que é, obviamente, muito gráfico, né, foto e imagem, então tem muita prioridade em cima disso. E aí é uma entrevista aqui que ele faz vários levantamentos assim sobre coisas. É legal que ele fala justamente sobre coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né, preocupações que nós temos no dia a dia e como eles resolveram certos problemas ali e como o time deles acaba trabalhando. É uma entrevista muito legal de ler e para ver também a stack, como eles trabalham, etc. Então fica a dica aí. Tem alguns pontos interessantes nessa entrevista ali, que, por exemplo, ele coloca uma nota bem no início lá do texto dizendo que teve algumas perguntas que ele não pôde responder porque é muito competitivo esse mercado de sites adultos, né, de entretenimento adulto, então ele estaria entregando ouro para outras empresas, né. Outra coisa interessante que ele falou ali, que da divisão dos players deles, né, dos players de vídeo, que o player ele é o núcleo do site, né. Então ele perguntou, como é que é a relação de vocês com anunciantes, né, embedado dentro do player, né? Aí ele diz que existe uma divisão, né, que é o player básico, que toca, que simplesmente faz tocar o vídeo e todas as funções básicas de vídeo, e tem uma parte do player que é desenvolvida em conjunto com alguns anunciantes para deixar a experiência mais fluida, assim, mais integrada, né? E que tem uma equipe especializada só para o player de vídeo, tamanha importância dele dentro do projeto. Assim, né? Então, muito interessante. E eles afetam muita gente, né? Então qualquer mudança que eles fazem ali, eles acabam afetando um número gigantesco, né? Um número muito massivo de pessoas que acabam acessando o site todos os dias ali. É bem impressionante. Que nem tu falou, né? Tipo, o player ele acaba puxando a tecnologia para frente, assim, né? Porque tem coisas que eles descobrem que depois, alguns anos depois, vão ser implementados em outros sites e tal. É muito interessante. Até se costuma dizer que na tecnologia, né, é guerra, religião, esportes e pornografia. São as coisas que empurram a tecnologia para frente. E chegou a hora da tirinha da semana, né? A gente tem uma tirinha aqui do Monkey User muito interessante, que o nome é Edge Cases, né? Então nós temos ali um engenheiro ali trabalhando num projeto, né? Depois, algumas horas depois a gente descobre que o projeto é um robô. E aí chega alguém ali da equipe para perguntar se ele já cobriu todos os casos extremos, né? E aí diz, só um segundo que eu já volto. Aí ele coloca o robô embaixo de um lugar ali com um monte de coisas perigosas, e ele coloca um capacete, amarra o robô num quadro ali, e diz, agora sim, agora parece mais adequado. É verdade, às vezes tu tem um projeto que para fazer a funcionalidade básica tu consegue fazer muito rápido, fica lindo, funcional, só que daí tu esqueceu de alguns casos extremos, né, alguns riscos grandes ali, e se falta luz, o que tu faz agora? Sei lá. E aí, só que quando tu resolve cobrir todos eles, nossa senhora, teu projeto vira um Frankenstein, né? Exatamente, eu acho que é isso. É isso aí então, pessoal. É isso aí então, pessoal. Chegamos aqui ao término dessa edição e um obrigado aqui aos 9 colaboradores que foram lá no nosso GitHub, né? Deixar um comentário na nossa issue para indicar assuntos aqui para essa edição. É isso aí, valeu, falou.